Bom dia, amigos. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que as fontes para estudar a história egípcia antiga e também as fontes das listas dos reis do Egito. Primeiro, sobre as fontes para estudar a história egípcia antiga, nós temos várias fontes. A fonte mais importante, número um, será a arqueologia egípcia antiga. Tudo que está escrito nos templos, nos túmulos, nos sarcófagos, nos papiros, nas estátuas, tudo que deixaram os antigos egípcios e tem documentos. Essa aqui é a nossa primeira fonte, mas temos que ter em conta que eles escrevem desde o seu ponto de vista. Então, normalmente, vou falar sobre as coisas positivas e não vou falar sobre as coisas negativas. Raramente já falando das coisas negativas. Depois temos outro documento, okay, ou outra fonte para estudar a história, o que escrevem as outras civilizações sobre o Egito, como os fenícios, os assírios, os babilônicos, os hititas, os asiáticos, os ixos. Tudo isso também é uma fonte importante, mas também temos que ter em conta que eles escrevem desde seu ponto de vista. Então, normalmente eles eram inimigos do Egito e às vezes também aliados do Egito, ok? Terceira fonte são os visitantes do Egito, os historiadores estrangeiros que passaram por Egito, como Heródoto, como Plutarque, como Juliano Africano, ok, e outros mais. E essas pessoas, quando passaram por Egito, e começaram a mencionar ou começaram a falar sobre a história do Egito, a história dos reis, mas temos também que ter em conta que eles não sabiam, não falavam a língua egípcia antiga, eles dependiam do que contam outras pessoas, como sacerdotes de rango social mais baixo ou alguns guias que acompanhavam eles. E também temos que ter em conta que o Egito, que estava numa época de decadência, quando eles chegaram ao Egito, não era no auge, não era na época da força do Egito. E outra coisa também que os países deles eram quase inimigos de Egito, como por exemplo quando o Egito já foi dominado por gregos ou quando foi dominada eh, por romanos. Esse aqui sobre as fontes para estudar a história egípcia antiga. Agora vou falar sobre outra coisa, as fontes para saber os nomes dos reis, as listas dos reis que temos aqui no Egito. Temos muitas listas muito importantes e estas listas, nós dependemos muito dessas listas. A primeira lista que temos aqui se chama a Pedra de Palermo. A Pedra de Palermo é um documento muito importante. Pelo nome sabemos que está em Palermo essa pedra, está na Itália. Mas essa pedra foi achada em Mênfis, quase 1855 depois de Cristo, e depois levaram para a Itália e está no Museu de Palermo a partir do ano 1877. Não é uma pedra, ok? A pedra original era uma pedra gigante de 70 por 2 metros, ok? E quando foi achada era desquartejada, eram 6 peças. Uma peça, a maior peça está agora na Itália e 4 peças estão no Museu do Cairo a partir do ano 1910 e uma peça que está no Museu da Universidade em Londres a partir também do mesmo ano 1910. Essa pedra de Palermo tem os nomes dos reis egípcios até a quinta dinastia, que o último nome, o nome de um rei chamado Nefer-ir-Kará, que é o terceiro rei da quinta dinastia. A importância dessa pedra que tem os nomes dos reis com alguns acontecimentos, algumas obras dos reis mesmos, por isso essa pedra é muito importante. Depois chegamos para o segundo documento, que é importantíssimo também, se chama a lista de Ábidos. Esse aqui é o único registro, o único documento que está no seu lugar original, está no templo do Sete I, ok? Em Ábidos, esse templo que foi feito por Sete I e seu filho, o rei magnífico Ramsés II. Essa lista, a lista de Ábidos, tem nomes de 76 reis a partir da primeira dinastia, passando por todo o Império Antigo, o Império Médio, o Império Novo, até a dinastia 19. O último, o primeiro rei, o rei Menes, que nós consideramos como fundador da primeira dinastia, e outras teorias chamam a dinastia dele a dinastia Zero. Depois temos o último rei mencionado da dinastia 19 e o rei
7 primeiro mesmo, ok? Tem 76 nomes, mas ignoraram os nomes dos reis monoteístas, como Tutankhamon, como Akhenaton, Semnechkara e o sacerdote. Aí também ignoraram um nome muito importante da rainha Hatshepsut, porque ela estava, ou ela usurpou o trono do seu enteado, por isso o nome dela não existe na lista mesma. Logo temos outro documento muito importante, se chama a lista de Saqqara. Essa lista de Saqqara é uma lista que tem 58 nomes, que foi achada dentro do túmulo de um sacerdote da época de Ramsés II. Está mencionando os nomes dos reis, também da primeira dinastia até a dinastia 19, até a época do Ramsés II mesmo. E esse registro Saqqara está agora no Museu do Cairo, não está no lugar original, já levaram para o Museu do Cairo. Temos também uma lista fantástica, a lista de Karnak, que tem 61 nomes dos reis, que foi feita na época do rei fabuloso, do faraó fabuloso Tutmoses III, quase 1460 a.C. foi feita essa lista, e tem nomes de 61 reis. Foi achada num quarto perto da sala das festas dele, o Minu. E essa lista está agora lá no Museu Louvre, não está no Egito, essa lista. Logo temos os árvores genealógicos que achamos nos túmulos de alguns sacerdotes, também representam uma fonte muito importante, porque tem nomes dos faraós, nomes dos reis, ok? E o nome dos familiares desse sacerdote ou destes sacerdotes que serviram a esses reis. E estas listas mencionaram os nomes de Akhenaton e alguns reis que não existem em outras listas. Logo vamos falar sobre uma lista muito importante, a lista de Manetho, ou a história de Manetho, um sacerdote um sacerdote do norte do Egito, de uma cidade chamada Semenud, e ele sabia falar muito bem a língua egípcia antiga e também o grego. Servia na época do rei Ptolomaico, Ptolomeu II, um rei grego aqui no Egito. E ele fez uma cronologia dos reis, dividindo os reis em dinastias, da primeira dinastia até a dinastia 30, falando sobre os reis, falando sobre as obras dos reis, as guerras que fizeram, e isso. Lamentavelmente, já infelizmente, nós perdemos essa lista ou esse livro de Manetho, mas achamos algumas partes muito interessantes no livro dele, no livro de um historiador judeu chamado Iosifos ou José, que ele escreveu um livro fabuloso chamado Contra Apion, para proteger os judeus, e falou que os judeus é a descendência dos Ixos. Essas são as fontes mais importantes que temos da história egípcia antiga e das listas dos reis. E em outros vídeos vamos falar dos reis mesmos, vamos falar de todas as dinastias e todos os impérios. Muito obrigado, queridos, e até o próximo vídeo.